E Ariel, e quando eu tenho mais de uma atividade como autônomo? Porque é muito comum a gente ter clientes que chegam assim, o solicitante fala assim, nossa, Natália, mas eu tenho isso, né? Como é que funciona? Quando você tem mais de uma fonte de renda, mais de uma atividade, você vai ter que então delimitar qual que é a atividade primária, porque o formulário pede, né, a sua atividade primária, profissão principal hoje. Como assim? Dá um exemplo. Você é advogado, tem ali o seu escritório, suas causas, e também tem o rendimento extra com aluguéis, né, que você todo mês entra ali na sua conta. E agora, Ariel, o que eu coloco lá no formulário? Você vai ter que verificar alguns pontos para ver o que você vai colocar como atividade primária. Primeiro, qual é a maior fonte de renda sua? De onde entra mais grana? Né? De qual das suas atividades traz mais grana para casa? Você também vai ter que analisar o segundo ponto. Qual atividade é a mais fácil de você comprovar através de documentação, né? Que é uma atividade que você exerce hoje? O exemplo do advogado. Seria fácil ele comprovar, né, o rendimento dele. Através da OAB, os extratos bancários. Os contratos das casas. Os contratos. Você pode pegar no fórum a relação de processos em andamento, né? Então é fácil você comprovar que você é advogado aqui no Brasil. E terceiro ponto também, você tem que pensar em qual que é a profissão que acaba te gerando mais vínculos aqui no Brasil. E que faz com que você corra o menor risco de querer ficar lá nos Estados Unidos. Um advogado, hoje, aqui no Brasil, ele pode simplesmente pegar a OAB dele e ser advogado dos Estados Unidos? Não. Não. Porque as leis são diferentes, né? E ele investiu tempo, dinheiro nessa profissionalização. Ele não pode chegar lá com a carteirinha dele, chegar lá e falar assim, quero ser advogado aqui nos Estados Unidos. Não, ele vai ter que fazer um curso de direito todinho de novo lá, né? E prestar o exame da ordem de cada estado. Agora, o aluguel, se ele estiver lá nos Estados Unidos, o aluguel pode continuar rendendo. Ou seja, eu posso estar nos Estados Unidos e o dinheiro das casas que eu alugo aqui continuar caindo na minha conta, independente se eu estou no Brasil ou se eu estou nos Estados Unidos. Então, nesse caso, o advogado, ele vai colocar o quê como atividade primária dele? Advogado. Advogado. Ah, Ariel, então eu não menciono meus aluguéis. Porque eu posso receber lá? Não, você pode mencionar deve mencionar os aluguéis. Porque é uma renda extra, é uma né? renda extra. Só que isso você vai colocar lá naquele campo de descrição. Onde você descreve as suas atividades. Então você vai colocar, sou advogado, trabalho com tal e tal coisa, desde quando, há tanto tempo, atuo. E além disso, também tenho propriedades o qual recebo o rendimento de aluguel. Né? Então, não estou falando para você escolher a primária e esquecer das outras, não. Se você tem várias fontes de renda, é interessante sim que você coloque elas, mas tem que delimitar qual que é a principal, que vai colocar no formulário, e as outras você descreve. Porque você deu exemplo aí, por exemplo, da renda extra com aluguéis. Aqui na nossa região, a gente também tem muito o gado, né? Sim. Porque eu tenho uma renda extra do gadinho que eu vendo, né? Ou do leite, né? Não. Às vezes, quando a gente está vendo ali os documentos, né, do solicitante, a gente fala assim, e essa renda aqui que cai todo mês? O que é isso? Não, é um leitinho que eu vendo ali na cooperativa, né? E aí todo mês entra esse valor. E fala assim, e por que a gente não vai colocar essa renda extra aqui? Nem pensei nisso. E às vezes, porque eu não tenho o documento, tenho o comprovante, né? Fica sem graça. E às vezes acha que não é uma coisa relevante, e às vezes é uma renda extra que entra todo mês ali de 2, 3 mil reais. E poxa, 2 mil, 3 mil reais faz muita diferença na análise do agente consular, porque às vezes a gente tem solicitante que tem uma atividade principal e ele tem mais 3 rendas extras. E quando a gente soma as 3 rendas extras, elas ficam até maiores do que a renda da atividade principal. Então, sei lá, a pessoa tem um rendimento de 3 mil reais e de atividades extras 6 mil reais, que dá um total de 9 mil reais de renda. Poxa, olha o tanto que muda a renda da pessoa, ficou 3 vezes mais alta, né, quando a gente somou as rendas extras, né?
Então, e são todas rendas extras que não são ligadas a uma carteira assinada. São todas que seriam consideradas autônomo, digamos assim, né?